ministrando mais uma palavra para todos vocês que já acompanham o meu canal, e eu gostaria que todos, pudessem divulgar esse canal. Você que já se inscreveu, você que sempre está dando o seu like, você que acompanha os meus vídeos. Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui, uma pregação aqui em Gênesis, é a palavra que eu vou pregar hoje, capítulo 6, a corrupção do gênero humano. O homem se corrompeu e chegou a um ponto que Deus ele disse que ele se arrependeu de ter feito o homem por causa da rebeldia do homem. O homem ele se rebelou contra Deus, e por isso Deus ele disse que o homem só tinha 120 anos de vida sobre a face da terra. Mas Deus, achando graça aos olhos de Noé, Deus ele poupou Noé e a família de Noé. Mas o justo mesmo era Noé. Noé era um homem justo que andava com Deus. Então a importância da pessoa ela ser submissa a Deus, ela fazer a vontade de Deus. Deus abençoe. Amém? Então nós vamos pregar aqui essa palavra, ministrar essa palavra abordando esse texto, a corrupção do gênero humano. Gênesis, você pode ver aí, se você tem uma Bíblia próxima aí, pega a sua Bíblia e acompanha aí Gênesis capítulo 6. Diz assim, como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aí diz assim, versículo 13, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então Deus ele deu o prazo de 120 anos, porque Deus ele viu os filhos dele, quer dizer, aqueles que ele criou, tem um grande segredo, que às vezes as pessoas elas se confundem na palavra de Deus, porque Deus ele fez Adão e Eva. Deus ele fez Adão e Eva. Esse foi os dois seres humanos que Deus ele criou aqui na terra. Ele fez Adão e fez Eva, um casal lá no paraíso. Mas por causa também da rebeldia, por causa da desobediência, eles foram expulsos do jardim do Éden, do lugar santo. Mas fora do jardim, no mundo, tinha os anjos rebeldes, aqueles que foram lançados sobre a face da terra. Porque se você fizer um estudo na Bíblia, você for lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, você vai ver que o homem ele foi lançado, o anjo, Lúcifer, e os seus seguidores, eles foram lançados na face da terra. Então, esses já habitavam na face da terra. Esses são os anjos que, quando eles foram lançados em forma de seres humanos, eles produziram, e os filhos de Deus se misturaram. Diz assim, capítulo 12, no versículo 7, diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Eles foram atirados para a terra, e com eles os seus anjos, tá vendo? Foram todos atirados aqui para a terra. E aqui, aí diz assim, versículo 10, para encerrar, então houve grande voz do céu, proclamando, só até aqui, eles foram atirados para a terra. Então aqui na terra, eles viveram como homens, estão vivendo como homens. E os filhos de Deus se misturou com esses filhos, da descendência de Adão e Eva, se misturou com esses homens que antes eram anjos,
estavam lá no céu, mas por causa da desobediência, da rebeldia, eles foram lançados sobre a face da terra. Por trás disso tem uma grande história, que Lúcifer queria construir um trono acima do de Deus. Ele conseguiu persuadir a terça parte de anjos do céu, e essa terça parte foram lançados aqui sobre a face da terra. É por isso que hoje existe o terço. Terço significa a terça parte de anjos, né, que foram caídos, que foram lançados sobre a face da terra. E hoje eles circulam sobre a face da terra. E naquele tempo, os filhos de Deus, vendo as filhas desses anjos, que eles, quando eles foram lançados na terra, eles foram viver como seres humanos normais, mas era um povo que o destino dele já estava decretado, porque era um povo que veio de uma rebeldia, né, gerado de uma rebeldia. E os filhos de Deus acharam graça nas filhas dos homens e casaram-se com elas. Deus não se agradou disso, porque Deus não queria que o povo dele se misturasse. E eles tiveram filhos e filhas com esses homens, né? com as filhas dos homens. Diz assim, ó, versículo 3. Então disse o Senhor, já li aqui, versículo 4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, eram os anjos que foram lançados de lá do céu aqui para a terra. E esses eram os gigantes. Disse: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renomes na antiguidade. Versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem por causa da rebeldia do homem, porque o homem desobedeceu a Deus. Depois, quer dizer, a desobediência já vem desde lá do céu, quando o anjo se rebelou contra Deus e ele trouxe essa rebeldia aqui para a terra. Você vê que foi a serpente, a própria serpente, que ela foi lançada de lá do céu para a terra, foi essa própria serpente que persuadiu Eva, né, e ali contaminou, levou Eva à desobediência e contaminou ali o paraíso, e eles tiveram que ser expulsos do paraíso. E hoje essa serpente ele age aqui na terra, ele age no meio das igrejas, desviando muitos crentes da presença de Deus, levando muitos crentes a se rebelar contra Deus. Diz assim, então, versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diz assim, versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí de repente você diz assim, mas o que tem a ver os animais, os répteis e as aves do céu com a desobediência do homem, com o pecado do homem? Bom, os animais eram inofensivos, os animais lá no paraíso, eles não eram carnívoros, eles se alimentavam da própria vegetação que ali tinha no paraíso, mas depois da rebeldia, aquele animal que não era feroz, ele se tornou uma besta fera, né? Então, por causa do próprio pecado do homem, houve uma grande mudança na terra. O homem foi tirado do paraíso, foi lançado fora do paraíso, foi lançado assim como Satanás e os seus seguidores, foi lançado sobre a face da terra, saindo ali do lugar santo, né? Anjo caído, anjo rebelde, que hoje é chamado Satanás, demônio, diabo, como queira chamar. Assim também foi o homem que se rebelou contra Deus no paraíso, foi lançado fora, porque não podia mais ficar, habitar no lugar santo.
E assim muitas pessoas que têm se rebelado, muitas igrejas, a igreja é um lugar que Deus escolheu ali fazer habitar o seu nome. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, Deus ele diz que ele escolheu um lugar, o povo ia levar ali os dízimos, as ofertas, um lugar onde ele escolheu fazer habitar o nome dele, que é a igreja. Então a igreja é um lugar santo. E aqueles que se rebelam, não o próprio pastor arranca do meio, mas o próprio Espírito Santo vai esfriando a pessoa e a pessoa sai, porque é o próprio Deus que está afastando essa pessoa do lugar santo, porque o lugar santo não é lugar de imundície. Então as pessoas elas têm que procurar se arrepender dos seus pecados, para que venha tornar ao paraíso, para que venha alcançar a vida eterna. Ele diz aqui no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis, versículo 9, e eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A importância da pessoa andar com Deus. Noé teve 3 filhos, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então a importância, Deus ele não poupou a família de Noé pela família. Não era, Deus ele poupou por Noé. Noé que era justo, Noé que andava com Deus, né? Tinha uma vida santa. Então a importância da pessoa ela ter uma vida santa. Deus ele pode até salvar a sua família por causa de você, por causa da sua santidade, por causa da sua comunhão com Deus. Então eu deixo aqui essa palavra, que vocês venham meditar essa palavra, que eu tenho muito mais estudos apurados, né, que a Bíblia deixa bem claro, e nós temos que colocar em prática, né? Até os próprios filhos de Noé tomaram dessas moças, né? Se contaminaram com as filhas dos homens, né? E aí veio, né, a rebeldia de Cã, e aí gerou toda uma maldição que dessa descendência se espalha sobre a face da terra até os dias de hoje. Mas nós que temos conhecimento da palavra, nós temos que fazer o conserto com Deus e procurar ter uma vida santa diante do nosso Deus, para que nós venhamos ter paz, né, a essa cidade santa, a Nova Jerusalém, e nós venhamos conseguir entrar nessa cidade, porque será por esforço. Então vamos procurar ter uma vida correta diante de Deus, para que Deus ele venha nos conceder essa grande graça, essa grande vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muito mais palavras, estudos que eu faço na Bíblia, né? E eu quero passar para vocês, para que venha esclarecer a dúvida de muitas pessoas que têm vivido um evangelho errado, por não ter conhecido a verdade. Hoje nós vemos muito modismo dentro das igrejas, e muitas pessoas vão parar no inferno, que estão levando as coisas imundas para dentro da igreja, expulsando o Espírito Santo. E naquele tempo, os próprios sacerdotes, ali para poder atingir um número maior de pessoas, né, na igreja, para as suas igrejas serem lotadas, aqueles homens certamente eram os avarentos. Eles ali escondiam as suas imagens de escultura ali atrás daquela parede, levou muita coisa errada para dentro da casa de Deus, expulsando assim o Espírito Santo. E hoje nós temos visto igrejas que têm levado mulheres indecentes para cantar na frente do altar de Deus, fazendo do altar de Deus como se fosse um palanque de show, né? Levando mulheres quase despidas, com roupas rasgadas, modismo, com brincos na língua, no nariz, usando roupas, tomara que caia, né? Roupas que mostram a sensualidade da mulher. Então esse modismo aí, isso aí não agrada a Deus, isso aí é coisa do mundo que quer implantar dentro da igreja para atingir um número maior de pessoas, mas
Irmãos, o que diz na palavra de Deus, no próprio provérbio, se eu não me engano, diz que é melhor um bocado seco do que uma casa cheia de carne com tendas. Quem entende essa linguagem sabe que Deus está se referindo. Deus ele diz: onde tem 2 ou mais pessoas unidas no meu nome, ali eu estou. Nem em todas as multidões Deus está, porque tem que saber o coração das pessoas, o que foram buscar e o que é que o sacerdote está apresentando para essas pessoas. Está apresentando a verdade para manter eles na igreja, ou está levando um pouco do modismo para frente do altar, para que atinja um número maior de pessoas na casa de Deus. Esses sacerdotes, essas pessoas vão pagar um preço muito alto no dia do juízo final. Então deixo aqui a mensagem para todos vocês, porque assim como Deus ele fez no dia de Noé, Ele vai fazer nesses dias, Ele vai fazer nos nossos dias. Pode não ser com água, porque Ele fez a promessa para Noé, mas vai ser com fogo. Tudo que está escrito em Apocalipse vai acontecer sobre a face da terra. Então abre os olhos e procure ter um compromisso com Deus, porque Jesus já está voltando. Eu deixo aqui o meu abraço, meus agradecimentos, e você faça a sua parte, deixe aí o seu comentário, divulgue esse canal. É um canal que fala a verdade dentro da palavra de Deus. Eu não tenho medo de pregar a verdade. E Deus ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.